Oi, gente. Hoje eu vou começar respondendo uma pergunta que era pra eu ter respondido no vídeo anterior, mas eu esqueci. E olha que eu estava aqui olhando o roteiro pra não esquecer e eu consegui esquecer. Mas a pergunta era sobre de onde surgiu a inspiração pros nomes. Então, eu tenho 3 nomes de meninas e 3 nomes de menino que eu quero. Porém, eu vou falar só de um de menina e um de menino, porque eu estou grávida só de um bebê e eu não sei o sexo, então vai ser um dos 2 nomes. O primeiro nome, que foi eu quem escolhi, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, e pra mim, tipo, é um nome que tá na minha cabeça. Mesmo que não seja do primeiro filho, vai ser de filha, né? Vai ser de alguma filha. Mas eu sempre pensei em Luna, por 2 motivos. Começou por causa da lua mesmo, né? Luna, lua, em espanhol e em outras línguas também. Eu até abri aqui pra ver o que tá escrito no Google quando você digita significado nome lua, ou Luna. Aqui tem escrito o seguinte: o nome Luna tem origem no latim e significa lua. É um nome feminino popular em muitas culturas e línguas, especialmente em países latinos. Aí tem mais um monte de coisa aqui sobre a mitologia romana, contexto mais moderno, do misticismo, enfim. E que também é usado como sobrenome ou segundo nome para homens também em alguns países. Mas a questão pra mim era duas. Uma, que eu sou apaixonada pela lua, e segundo, que eu era apaixonada pela língua espanhola. Hoje em dia eu ainda gosto da língua espanhola, mas eu não sou mais assim tão alucinada por ela. Mas quando eu tinha lá meus 13 até os 16 anos, sei lá, eu era muito apaixonada pela língua espanhola. E aí, depois, eu já era apaixonada pelo nome Luna, e aí eu conheci a saga Harry Potter, e eu conheci, acho que eu tinha também por aí uns 13 anos. E eu conheci a personagem que pra mim foi tipo a melhor personagem da série, que é a Luna. Então juntou todas essas informações. O espanhol, a própria lua, que eu amo a lua, pra mim é a coisa mais linda é a lua, e a personagem. Então foi tipo assim, cada vez ia ficando mais assim, Luna, é esse o nome que eu quero. Já Levi, que é o nome masculino, foi o Vitor quem escolheu. E ele baseou primeiro no nosso nome, Le de Letícia, Vi de Victor, Levi. E aí as pessoas acham que é por causa do significado bíblico. Eu nem sei qual é o significado bíblico, na verdade. Eu só sei que é um personagem bíblico, mas eu não sei o que significa o nome dele na Bíblia, porque na Bíblia sempre tem um significado de nome, né? Aqui no Google, quando você coloca significado do nome Levi, tem escrito: o nome Levi tem origem hebraica e significa junto, aderido, unir, juntar ou adicionar. Nenhum desses significados pra mim, tipo, importa alguma coisa baseado no nome. O nome realmente foi a junção do meu nome com o dele. E também, em segundo lugar, uma homenagem ao tio dele que faleceu e se chama Levi. Então, pra ele tem esses 2 significados, e pra mim o Luna tem esses outros 3 significados que eu mencionei. Então, esses foram os motivos por escolher esses nomes. Vão ser esses nomes? Não temos certeza, porque nós temos 3 nomes de menina e 3 nomes de menino. Se por acaso, quando nascer, a gente decidir colocar outro nome, eu venho com um novo vídeo falando sobre o significado desse novo nome, mas provavelmente vai ser um desses 2. Já é um nome que todo mundo sabe, e quem acha que é menino chama de Levi já, quem acha que é menina chama de Luna. Eu chamo de Luvi, porque é uma mistura de Luna com Levi, e como eu não sei o sexo, eu juntei os 2 nomes, é Luvi. Até nascer e eu descobri o que vai ser. O tema desse vídeo, na verdade, né, é a cobrança sobre a maternidade, porque eu recebi algumas perguntas, já falei disso no vídeo anterior, eu recebi algumas perguntas sobre essa questão. Aqui eu coloquei 2 perguntas que foi: o que fazer quando só um do casal quer filho? E o outro foi: como aceitar a ideia de ser mãe? E veio da mesma pessoa. E aí, que ficou na minha cabeça essa questão de ela... quando ela perguntou sobre quando só um do casal quer ter filho, a questão era que o marido quer e ela não quer. E a outra pergunta foi como aceitar a ideia de ser mãe, ou seja, ela quer aceitar essa ideia mesmo ela sem querer ser mãe, porque o marido quer. E aí a gente volta para aquela pergunta do vídeo anterior, que foi: estou casada há 8 anos e sempre recebo a cobrança, né, de ser mãe vindo dos familiares. É porque a pergunta era maior e eu quem resumi ela, mas era tipo a cobrança vinha da família e do marido e etc. E aí junta tudo num pacote só e a gente fica pensando: gente, a pessoa não quer ser mãe,
a pessoa está se esforçando porque os outros querem e ela quer aceitar a ideia de ser mãe. Só que ela precisa aceitar essa ideia de ser mãe. Eu entro novamente no que eu terminei falando naquele vídeo, que foi existe uma pressão social mesmo. E eu não estou militando sobre isso. A questão é que existe uma pressão social para tudo, em todos os sentidos. Existe uma pressão social para que o homem trabalhe e sustente a própria casa, para que a mulher case e tenha filhos, né? E aí eu falo novamente que ser mãe, a pergunta era como aceitar a ideia de ser mãe. Ser mãe tem que ser uma escolha da mãe, de mais ninguém. Não tem como você deixar para outra pessoa decidir algo que você vai fazer o resto da vida. É que nem escolher uma profissão. Só que como profissão, você ainda consegue mudá-la na frente. Por exemplo, eu estou fazendo medicina porque a minha mãe queria muito que eu fosse médica, mas o meu sonho é fazer ciência da computação, mas eu estou fazendo medicina porque minha mãe quer que eu faça. Você ainda tá ruim isso, tá? Mas você ainda consegue mudar isso lá na frente e tá, agora eu sou médica, mas agora eu vou fazer ciência da computação. Mas a maternidade não. Eu vou ser mãe porque minha mãe quer que eu seja mãe. Aí eu tenho filho e nunca mais você vai deixar de ser mãe. Então é uma escolha que tem que ser da própria pessoa que vai ser mãe. E é ruim você pensar isso, porque você vai sim ouvir. Se você decidir por não ter filho, você vai ouvir o resto da vida sobre isso. Então, se você decidir ser mãe, você vai ser mãe o resto da vida. Se você decidir não ser mãe, você vai ouvir sobre isso o resto da vida. Não só sobre vindo da sua mãe, da sua sogra, do seu marido, mas de todo mundo, aonde você for. Você tiver seus 50 e poucos anos e alguém perguntar se você tem filhos e você disser que não, como assim você não tem filhos, né? Quem vai cuidar de você na velhice? Que é uma coisa muito comum de ser dita, que eu acho um absurdo você ter filho pensando em você. Assim, ter filhos é pensar em você, né? Mas pensar em... porque quando eu ficar velho eu quero que tenha alguém pra cuidar de mim. Aí você vai colocar uma responsabilidade no seu filho que nem nasceu ainda. Você já tá pensando nisso, em ter ele pra cuidar de você na velhice. É um egoísmo muito grande. Ter filhos, eu tava conversando com o Vitor esses dias, que ter filhos é sempre uma decisão egoísta, sempre. Porque a partir do momento que eu falo, meu sonho sempre foi ser mãe, e eu falei isso no outro vídeo, eu estou tendo filho não porque eu quero que ele viva esse mundo incrível, lindo, maravilhoso que a gente vive, que não é nem um pouco lindo e maravilhoso. A gente quer ter filho pra uma satisfação pessoal. Eu quero ter filho porque eu sempre quis ser mãe. Eu quero ter filho porque eu quero, sei lá, tem gente que quer realizar o que não pôde realizar. Eu quero ter filhos porque eu quero dar pra ele tudo que meus pais não puderam me dar. Ou eu quero ter filhos porque eu quero que tenha um médico na família e eu vou incentivar ele a ser médico. Eu quero... Enfim, é sempre pela gente e nunca pelo filho. Porque não tem como você dizer que você quer ter um filho pra colocar nesse mundo perfeito que vivemos. Porque nós não vivemos num mundo perfeito. Na verdade, a gente vive num mundo muito ruim, né? Dependendo do país que você vive, você tá em guerra, você tem um preconceito gigante com alguma questão, seja religiosa, seja o que for, brigas políticas gigantes e por aí vai. É um mundo que não tem como você dizer que você teve um filho porque você quer que ele conheça esse mundo lindo. Então a decisão é sempre egoísta. Mas qual o egoísmo? É por você ou você vai ter pelo outro, por outra pessoa? Porque outra pessoa quer. Já em relação à pergunta, o que fazer quando só um do casal quer ter filhos, é muito mais delicada e eu não vou falar com propriedade porque eu não tenho propriedade. Na verdade, eu não tenho propriedade nem pra falar sobre aceitar a ideia de ser mãe, porque eu sempre quis ser mãe. Então, as duas perguntas que me fizeram, eu tô falando baseada em coisas, em achismos meus, no que eu penso a respeito, mas não em vivências pessoais, né? Sobre essa questão de só um do casal ter filho. Primeiro, que eu acho que é muito importante, antes do namoro, você não vai falar disso antes do namoro, mas eu quero dizer que assim, antes do namoro você já tá conhecendo uma pessoa. Tá conhecendo, vira um namoro, certo? No namoro é a fase pra você conhecer todas essas questões. Se você é uma pessoa que namora querendo casar com aquela pessoa, você vai conhecer todas essas questões importantes do relacionamento. Ter filhos é uma coisa a ser discutida no relacionamento, no namoro. Se não for discutido, pelo menos no início do casamento. Porque você precisa entender quanto o outro quer ser mãe, quer ser pai. Por exemplo, se o Vitor não quisesse ser pai, isso era uma coisa que eu tinha que saber desde o início. Porque eu queria muito ser mãe.
E se fosse o contrário, eu não quisesse ser mãe e ele quisesse ser pai, também é uma coisa pra ser conversada bem no início. Não é esperar, ou outra coisa, criar a ilusão de que um dia a pessoa vai mudar de ideia. Porque você tá criando expectativa numa coisa que você nem sabe se vai acontecer ou não. Pode nunca acontecer. Então, não, fulana não quer ser mãe, eu quero ser pai, mas eu vou casar com ela e viver minha vida assim mesmo, porque daqui a uns 5, 8 anos ela vai ter vontade de ser mãe. E se ela não tiver vontade de ser mãe daqui a 8, 10 anos? Qual vai ser a sua reação? Você está pronto para aceitar essa decisão? Que a pessoa não quer ser mãe, não quer ser pai? Porque você já sabia, na verdade, né? Agora, se você não sabia, é uma irresponsabilidade dos dois lados de nunca ter conversado sobre uma coisa tão séria. Certos assuntos você vai descobrir no dia a dia, mas certas coisas é preciso sentar e conversar mesmo. Olha, você pretende casar ou eu estou namorando? Eu pretendo casar, você pretende também? A pessoa falar, não pretendo casar, você vai ficar com raiva? Não, é uma vontade dela, não pretende casar. Ou o contrário, oi, tudo bem? Nós estamos namorando já aqui, já faz uns meses, sei lá, faz um ano, e só pra te deixar claro que eu não quero saber de casamento, tá? Eu não penso em casar, nada de... Ou então, eu quero casar, mas quero casar só no papel, não quero nada de festa. Todo esse tipo de coisa que já se espera de uma relação precisa ser conversado. Porque não necessariamente porque você espera, o outro espera isso também. Né? Porque você quer uma festa de casamento, o outro necessariamente quer também. Então, às vezes, você tá dentro da sua cabeça achando que o outro também quer, nunca conversou sobre isso, seja uma festa de casamento, ou seja, ter filhos, ou seja, outras coisas, por exemplo, mudar de país. Meu sonho é morar, sei lá, no Japão. E a outra pessoa, tipo, Deus me livre de sair da minha cidade. Eu quero passar o resto da vida nessa cidade porque eu amo essa cidade. Isso tem que ser conversado durante o namoro, pré-casamento, casamento. Mas assim, essa parte de se conhecer mesmo, saber o que é que encaixa, o que é que não encaixa. E sim, podem entrar em consenso, existe isso também. Eu não quero ser mãe, eu não quero ser pai. Tá, aonde que a gente pode entrar no consenso? Eu não sei, novamente, é uma coisa que eu não vivi, eu não conheço, porque meus pais não viveram isso, minha sogra e meu sogro não viveram. E quando eu vejo pessoas que não querem ter filho, os que eu conheço ao meu redor, os dois não querem ter filhos. Quando um quer ter filho, os dois querem ter filhos. Talvez porque eles já conversaram sobre isso, né, e deram certo por isso. Ou uma coincidência, não sei. Não conversaram, mas acabou coincidindo de os dois não quererem, os dois quererem. Mas o que eu quero dizer é que conheça a outra pessoa antes. Ah, Letícia, mas você tá dando esse conselho sendo que eu já estou com essa pessoa há 10 anos e agora que eu vim saber disso. Aí lascou mesmo, né? Porque agora você vai ter que entrar num consenso com a pessoa, como eu falei. E eu não sei que consenso seria esse, como seria um consenso, porque uma coisa é tipo assim, entrar num consenso sobre aonde vão morar, no apartamento ou numa casa. Tá, então a gente compra primeiro um apartamento, daqui a pouco a gente compra uma casa e a gente vive 10 anos em um, se o outro não aceitar, a gente muda pro outro. É um consenso. Agora, filho não tem como, é ter ou não ter, né? Não vai falar assim, tá, então você tem um filho e cria sozinha. Não existe isso, né? Não tem como. Mas é uma coisa pra se resolver entre o casal e é realmente complicado de dizer, de eu dar uma opinião que diga assim, nossa, você resolveu a minha vida. Não tem como, porque eu nunca vivi isso. E mesmo que eu tivesse vivido, seria uma experiência pessoal. É algo muito... vai de cada pessoa, não é nem só de cada casal, é de cada pessoa também. Somos pessoas individuais, né? Então, pra essa pessoa ter uma opinião, essa ter outra e as duas darem certo com essa opinião, às vezes eu posso olhar de fora e pensar, eu nunca que aceitaria tal coisa. Mas aqueles dois aceitam e dá super certo. Então, é muito pessoal. E se você decidiu, tipo, não, eu vou ser mãe pelo outro, porque eu amo ele ou ela e quero ser mãe, quero ser pai, no caso aqui é mãe, né? Como aceitar a ideia de ser mãe. Quero ser mãe por causa de fulano. Esse fulano que tá com você realmente vai ser um pai. Pai de verdade, que eu digo, de cuidar, de ajudar, desde o momento que você decide engravidar, por exemplo, não, já que eu quero engravidar, vou engravidar com saúde. E os dois cuidarem da saúde. Eu agora tô grávida, eu preciso de ajuda, por exemplo, eu preciso contratar alguém pra ficar cuidando da casa porque eu não tô dando conta. Ele vai implicar com isso ou ele não vai? Eu tô falando de coisinhas bem básicas, mas vai muito além. E depois que nascer, essa pessoa vai realmente ser o pai, porque pela pergunta, você não quer ser mãe, ele quer ser pai. Aí você quer aceitar a ideia pra finalmente engravidar e ser mãe, sendo que você não quer ser. Então,
precisa de, no mínimo, o outro lado estar muito disposto a mudar ou a ser o melhor pai do mundo para que você queira ser mãe. Então, eu acho que é muito mais o lado de lá entender isso. E aí que tá, não tem como você dizer assim, não, ele vai ser, você só vai descobrir se é um bom pai quando for pai, né? Não tem como saber isso antes, porque falar é fácil dizer que vai fazer e acontecer, e na hora, só dá pra saber na hora. E uma coisa importante, terapia, pra todos os lados. Quem quer ser mãe, quem não quer ser mãe, eu grávida, eu não grávida querendo engravidar, eu não grávida querendo aceitar a ideia de engravidar, eu pai querendo ser pai, mas eu homem querendo ser pai, mas minha mulher não quer ser mãe. Terapia em todo mundo entender a própria mente, buscar se entender para poder entender o outro também, né? E se necessário também livros, pesquisas, estudos, conversar com outros que estão passando pela mesma situação. Existem fóruns, grupos na internet, existe todo tipo de coisa na internet hoje em dia que você consegue encontrar pessoas que estão passando pela mesma situação, pessoas que podem estar passando por situações parecidas, né, profissionais de saúde mental, profissionais médicos, enfim, todo tipo de gente que pode te ajudar, mais do que uma pessoa falando na internet, mas também não dispense, não eu, mas assim, pessoas falando na internet que tenham propriedade em falar daquele assunto, coisas que elas passaram por aquilo, ou elas são profissional de saúde, ou enfim, tem diversas formas de você encontrar um refúgio, vamos dizer assim, em outras pessoas, sejam elas profissionais ou pessoas que passaram pela situação. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Eu acho que foi um vídeo mais sério, mas eu também não sei falar muito bem sobre o assunto, como eu falei, porque eu não tenho propriedade. Mas que eu espero que tenha, pelo menos, colocado alguma sementinha, alguma coisa, sabe assim, na cabeça de alguém que pensa, preciso aceitar ser mãe, por causa de que fulano quer que eu seja mãe. E procure um psicólogo, porque isso ajuda muito. Às vezes, nem é o psicólogo em si que vai falar alguma coisa pra você, mas às vezes só de você botar pra fora certos comentários, certas coisas que estão na sua cabeça, você vai ligando uma coisa com a outra, você mesmo, e vai percebendo que, nossa, como eu não pensei nisso antes? Coisas que são muito pessoais, né, pra eu falar, sendo que eu não vivi. É isso. Até o próximo vídeo.